Olá pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento aos nossos vídeos, né? Então eu vou discorrer sobre alguns tópicos aqui que eu organizei, né? E eu vou começar pelo seguinte. Veja bem, eu vou estar dando dicas assim, né? Sobre o que uma pessoa deve priorizar, assim, né? Isso seria uma sugestão, digamos assim, né? Porque veja, eu sempre penso no futuro, assim, né? Nós estamos hoje aqui, mas no futuro pessoal nosso, de cada um e de todos, assim, né? De todas as pessoas, né? Então, olha, para que a pessoa, aquela pessoa interessada, assim, né? Não fique sem saber que direção tomar, assim, né? Então, a minha sugestão é o seguinte. Tem duas áreas assim, bem claras assim, que são coisas do futuro, assim, para o futuro, né? Primeiro, ciência e tecnologia, né? E juntamente com a ciência e tecnologia, né? Eu indicaria também assim esta ciência, que é a ciência que se chama uma ciência moderna, né? Que é a conscienciologia, né? Que estuda os fenômenos espirituais. Antigamente as abordagens eram essas. Só que essa ciência, né, a conscienciologia, ela vem fazendo essa abordagem de uma maneira multidisciplinar, assim, bem, é algo bem moderno, né? Então, quem quer priorizar, assim, a sua evolução pessoal, assim, eu indicaria isso. Quem está na ciência e tecnologia, né, é coisa para o futuro também, né? E a conscienciologia, tá certo? Então, por que nesse caso assim, né? A ciência e tecnologia. Veja, principalmente no caso de viagens espaciais, assim, né? Porque vão ser estabelecidas colônias humanas, assim, em outros planetas. Isso é coisa para o futuro mesmo. Então, quem está indo nessa direção está indo de maneira correta, né? E a conscienciologia também. Agora, veja, se você observar os meus vídeos que eu postei na internet, tem ciência e tecnologia lá. Eu andei dando algumas pinceladas nesse ponto aí, porque é algo que é de futuro e, veja, assim, seriam as minhas afinidades, né? Tá certo? Então, olha, agora, no caso da conscienciologia, que nem eu já falei, né, em outros vídeos, eu comecei pela projeciologia, né? Que é o fato da gente se projetar para fora do corpo físico, no plano extrafísico, né? Conscientemente. Então isso eu já estudava há muito tempo. Foi a primeira ciência por onde tudo começou, né? Pela projeciologia. Tá certo? Então, mas eu indico a conscienciologia, né? Do qual a projeciologia faz parte. Então veja bem. O que acontece no caso da conscienciologia é que eu tenho vivência prática. Eu já passei por muitas experiências e algumas, né, estão descritas nos vídeos que eu postei na internet. Se você consultar os meus vídeos, você verá que ali eu falo sobre ciência e tecnologia e falo sobre projeção consciente, sobre energias, enfim, coisas que a gente ainda costuma de certa maneira falar sobre coisas espirituais, mas, né, estão relacionadas aí a essa ciência, a conscienciologia, né? No caso a projeciologia, né? Tá certo? Então é que eu tenho vivência prática nisso, já passei por muitas experiências nisso, né? Tá certo? Então se você está pretendendo estabelecer alguma... Às vezes a pessoa fica assim, mas por que caminho eu devo seguir, né? Tá certo? Então eu estou te sugerindo. Tá certo? Se você está na área de ciência e tecnologia ou conscienciologia, você está indo na direção correta. São coisas para o futuro da humanidade, coisa para milênios lá adiante, né? Porque a gente está começando, nós estamos começando a perceber as coisas agora, né? Tá certo? Tanto da ciência e tecnologia, como da conscienciologia, né? Nós estamos começando agora, aqui no planeta Terra, nós estamos começando a perceber as coisas. Tá certo? Quando você fala na célula, no átomo, né, moléculas, a gente está começando a entender essas coisas agora. E conscienciologia é a mesma coisa, que a gente está começando a fazer projeções conscientes assim, estudando isso de maneira mais racional, né, mais bem elaborada, mais bem estruturada. Isso está começando tudo agora, tá certo? No início do século XXI. Tá? Então são coisas para o futuro. Então se você priorizar isso daí, começar a estudar,
aí por esse caminho você está indo na direção correta, tá certo? Ciência e tecnologia e conscienciologia, tá certo? Com esses fenômenos que são estudados, as energias, né, projeção consciente. Então, se você está indo nessa direção que eu estou dizendo, você está indo na direção correta, tá certo? Agora, é o seguinte, mesmo lá no caso da conscienciologia, né, é apenas uma crítica agora nesse sentido, porque costumeiramente assim, né, é dito sobre a teática, né, que é teoria e prática, tá certo? Então diz, né, que é importante você ter 99% de prática e 1% de teoria. Então, olha, ultimamente, devido às proporções que a conscienciologia tomou assim, vem se treinando professores, assim, pessoas que não têm experiência prática. Então, veja bem, são realmente fatos assim do momento, assim, porque veja, na época que eu comecei a estudar assim, os professores que davam aula tinham experiência prática, boa experiência prática assim mesmo, com clarividência, com projeções conscientes, tá certo? E hoje em dia vem sendo treinados assim professores para dar aulas assim, né? Muitos professores vêm sendo treinados, mas pessoas sem assim treinamento, sem vivência prática, né? Tá certo? Mas são coisas do tempo, assim, né? Isso tudo vem, uma bola de neve, vem aumentando, então pessoas vêm sendo treinadas para dar aulas, assim, né? Mas que nunca passaram por experiência, assim, mas assim, experiências marcantes, assim, que possa ser transmitido a alunos, assim, tal, né? Mas, enfim, na época quando eu comecei, os professores tinham experiência prática, né? Tá certo? E eu sempre gosto de citar, assim, observe que a imensa maioria dos vídeos meus eu cito alguma coisa, alguma experiência particular minha, ou alguma vivência prática minha. Então veja, eu vou citar uma agora, né? Então, que eu acho que é importante. Há uns 18 anos atrás, assim, eu me dirigi a uma praça central que tem aqui na cidade onde eu moro, né? E sentei lá na praça. É uma praça de tamanho médio, assim, eu fiquei sentado na praça, né? Aí de repente assim começou a sair assim, algo da minha cabeça assim, eu nunca entendi aquela situação assim, eu suponho, né, mas são coisas íntimas minhas, né, e começaram a sair coisas assim, durante algum tempo assim, ficaram saindo coisas na minha cabeça assim, ia lá no alto assim, ficavam saindo sem parar assim, algumas coisas da minha cabeça assim, né, foi algo que eu jamais esqueci, né, foi uma experiência muito marcante para mim assim, então, quer dizer, só repetindo assim, né, eu sentei na praça, e algumas coisas saíam aqui do topo da minha cabeça, assim, né? Ficavam saindo, assim, né? Aquelas coisas da minha cabeça sem parar, assim, são deduções que eu tenho, né? Tá? Digamos assim, eu passei por essa experiência, mas eu penso que tenha sido por algum determinado tipo de motivo, né? Tá, então eu achei muito curioso o fato daquelas coisas ficarem saindo assim, do meu chakra coronário aqui, o coronochakra, né? Aquelas coisas ficavam saindo assim, e iam lá em cima, assim, algumas coisas assim, né? Eram coisas assim, uma experiência que muito diferente para mim, assim, né? Porque eu já passei por muitos tipos de experiência, né? Tá, mas essa de sair assim, as coisas do chakra coronário, assim, né? Saíam coisas assim, sem parar, assim. Durante algum tempo assim, segundos ou minutos, assim, né? Ficavam saindo coisas da cabeça, assim, do chakra coronário, o coronochakra, né? Tá? Então, como o vídeo é de curta duração, eu vou estar encerrando esse vídeo, né? E prosseguirei num próximo vídeo. Boa tarde a todos.